Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e eu te peço, Pai, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, através da mesma. Que a tua palavra, ó Deus, ela venha gerar em nós, Senhor, a fé necessária. Ó Deus querido, para que a vida, meu Deus, permaneça, flua em nós, Senhor, ou através de nós, para a glória do teu nome. Ó Deus querido, usa-me como instrumento nas tuas mãos, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor já tem gerado em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Sente-se, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo dias, queridos, em que a depressão tem sido uma doença que tem atingido não só os idosos, pelo contrário, né? A gente vê a depressão ela atingindo mais pessoas jovens, novos, do que até mesmo pessoas de idade. Crianças depressivas, já tem até tratamento para criança depressiva. Adolescentes, jovens. E a depressão, queridos, é uma tristeza profunda que abate, um sentimento de tristeza, de desânimo, muito profundo que abate, que entra no coração da pessoa e que leva a pessoa a se isolar, que leva a pessoa a não querer nem mesmo viver, né? Por conta disso, por conta da depressão, que nós vemos os homicídios. Quantos são os homicídios, aliás, os suicídios, né? Homicídio é quando se mata, mas suicídio é quando a pessoa se mata. E nós vemos que o Brasil ele está no ranking de um dos que mais jovens têm se suicidado. E o diabo, ele se aproveita da situação e tem, assim, oprimido de verdade. E levado pessoas ao extremo. E esse extremo, queridos, leva a pessoa à morte e o desligamento de Deus para sempre. E nós vivemos nesse contexto, queridos. Nós vivemos nessa época. Uma época difícil, tá? Dá a impressão que cada tempo que passa, de tantas coisas que estão acontecendo, que estão marcando, na verdade está marcando a volta do Senhor, né? Eu estava vendo uma notícia essa semana, diz que o satanismo nos Estados Unidos, ele praticamente dobrou nesses últimos tempos, esses últimos anos para cá, 4, 5 anos para cá. E a adoração a Satanás, ela tem sido explícita, aberta, nos shows de rock, e chegam ao extremo de fazer coisas barbárias contra Jesus, contra a palavra de Deus. Então, tem crescido, e essa coisa, querido, e o satanismo é uma da adoração a Satanás, é um dos sinais que Timóteo, se não me engano, fala assim que nos últimos tempos as pessoas iam ter como comichões nos ouvidos, iam rejeitar a sã doutrina e iam adotar a adoração a doutrinas de demônios. Então, você vê que isso é explícito, né? Às vezes a gente quer demonizar algumas denominações evangélicas e algumas até o catolicismo ou até algum outro
Mas a verdade é, queridos, que adotar doutrinas de demônios são adoração ao diabo mesmo, ao satanismo, às trevas. Diz que no último ano, se não me engano, a procura por livros de ocultismo, ela praticamente triplicou. Então, os jovens estão se entregando ao satanismo, se entregando ao ocultismo, se entregando às trevas. E isso é uma das marcas da volta do Senhor Jesus, né? Então, está muito próximo. Outra notícia que boa e também que marca a volta de Jesus é que 98% das pessoas no mundo já sabem quem é Jesus e têm acesso à Bíblia Sagrada. Interessante isso aí, né? Porque há 20 anos, 30 anos atrás, existia uma faixa de pessoas, eu não me lembro, não me recordo certinho, mas era muita gente que não tinha acesso à Bíblia Sagrada, não tinha acesso às coisas de Deus, não sabia quem era Jesus, nunca tinha ouvido falar de Jesus. E hoje 2% só da população, né? E antes era uma população de 40% da população, se não me engano, que não tinha acesso. Então, queridos, isso tudo leva, e o inimigo, o diabo, ele trabalha em todos os sentidos. E um dos sentidos que ele trabalha muito profundamente é exatamente no interior, nos sentimentos. Porque a única coisa que pode preencher o coração do homem e dar a plenitude ao homem, a plenitude de alegria é exatamente Jesus, é a palavra de Deus, é o Senhor. E na ausência, a opressão, ela vai aumentando cada vez mais. E as pessoas entram por esse caminho, e esse caminho ele é caminho de morte, né? Parece ser caminho bom, mas é um caminho de morte. Bom, queridos, esse texto da palavra de Deus é importante a gente dar uma olhadinha no contexto e a gente saber exatamente o que Jesus estava falando. Porque o contexto, ele fala muito sobre o texto. E o contexto aqui, Jesus estava falando exatamente com os fariseus, os líderes religiosos, que viviam na lei. E o que acontecia entre eles? Esses líderes religiosos, cada vez mais, traziam para o povo doutrinas religiosas e impunham sobre o povo aquelas doutrinas. Então, calcula-se que havia mais de 600 mandamentos de doutrinas religiosas na época, né? Só que Jesus os repreende várias vezes, e uma das vezes Jesus fala assim: vocês que colocam um jugo pesado sobre as pessoas, que eles não podem nem se mover, vocês nem mesmo se movem, ou movem um dos dedos pequenos para mover esse jugo, ou para carregar esse jugo. Então Jesus estava falando exatamente deste jugo religioso que havia no meio das pessoas. Eles impunham esse jugo, e a pessoa desde já, na infância, já crescia com aquela doutrina pesada, que foram regras, é claro, na lei cerimonial. Deus permitiu e deu algumas doutrinas para regularizar, para normatizar como que se cultuava, como que se andava na presença de Deus, para evitar que as pessoas voltassem e adorassem os ídolos e algumas coisas mais. E ele exigia, sim, a primazia a ele. Deus sempre exigiu a primazia ao Senhor, a ele. E aí, queridos, mas chegou ao ponto de as doutrinas serem mais fortes do que o próprio Deus, do que o próprio culto a Deus.
Então eles impunham, falavam assim, ó, se vocês fizerem tudo isso, então vocês vão fazer isso. Só que eles mesmos não faziam. Agora você imagine, já os 10 mandamentos é difícil a gente guardar, né? Você imagine lá um líder da escola dominical dizer assim, bom, agora você vai, qual é o mandamento número 358? Vai, fala aí, porque se você guardar todos os mandamentos, então você vai, né, vai se dar bem. Então, você imagine uma coisa dessa, né? Então, aí ele então chama, e aí ele começa a falar, ele trazer alívio, ele diz, onde ele fala para eles, fala assim, olha, vinde a mim, porque Jesus ele veio na contramão daquelas pessoas, vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu os aliviarei, aprendei de mim, porque sou manso, tomai o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, eu queria dentro desse contexto, desse texto, trazer para nossos dias algumas coisas, alguns aprendizados. Porque, na verdade, queridos, a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, é Deus chamando o homem para se relacionar com Ele. E o homem correndo, fugindo, se escondendo de Deus. Lá no Éden, o Senhor já chama Adão. Adão, onde você está? Adão estava atrás da árvore. Estou aqui escondido. O homem se escondendo de Deus e Deus atrás do homem, procurando o homem, chamando o homem para retornar a Ele. E até hoje, queridos, nós temos árvores, muitas árvores. Quantas são as árvores que nós edificamos e fazemos ou plantamos em nossas vidas, nos escondemos atrás, sempre trazendo uma desculpa, sempre trazendo, olha, eu estou aqui por causa disso, estou aqui por causa daquilo. Mas Adão, por que você está aí escondido? E o Senhor está sempre chamando o homem, Adão, por que você está escondido? Vem até a mim. Errou, pecou, vem até mim. O jugo está pesado, você está sobrecarregado, venha até mim. Que eu tenho alívio, eu tenho descanso. Então, Senhor, a palavra de Deus, a Bíblia num todo, é Deus chamando o homem. Aqueles que têm sede, venham a mim e beba. Aqueles que têm fome, venham a mim e coma, porque eu sou o pão da vida. Então, o chamado de Jesus é sempre assim, e o chamado do Senhor, quando não, Ele está batendo a porta e dizendo assim, deixa eu entrar, abre a porta, deixa eu entrar, eu quero sentar com você, eu quero cear com você, eu quero comer com você, você vai comer comigo e você vai ficar saciado, satisfeito, aleluias. Então, é uma caçada de Deus ao homem, para trazer junto a si, para que o homem não se perca. E é uma fuga do homem de Deus. E é uma fuga, e a gente não entende por que o homem foge tanto de Deus, né? Na verdade, a gente entende e sabe porque a natureza humana, depois do pecado, pecaminosa, ela tem prazer no pecado. E por conta do prazer no pecado, o homem então está sempre fugindo de Deus. Então, queridos, cansados e sobrecarregados. Jesus é o alívio para o cansado e para os sobrecarregados. Jesus fala a esses dois tipos de pessoas. São dois tipos de pessoas. Cansado. Quem é o cansado? É o exausto, é o afadigado, é o enfastiado. É aquele que não pode produzir mais. Cansei, parei, estacionei. E quem é o sobrecarregado? O sobrecarregado
é aquele que é carregado em excesso, sufocado, onerado. E o que acontecia com as pessoas era exatamente isso. Eles estavam sobrecarregados, ficavam cansados da caminhada com Deus, e aí vinha alguns líderes e ainda botava mais um saco de cimento nas costas do camarada. Falava, você tem que carregar. E aí ele se cansava, não produzia mais e desistia. E nós vivemos dias hoje, queridos, que não é muito diferente. A ação do inimigo para paralisar o povo de Deus, ela sempre tem um mesmo formato, mas com embalagem diferente. Na época, a religião era algo que era extremo, as pessoas eram conduzidas, os políticos faziam parte da religião, as pessoas eram conduzidas por aquilo que se ministrava, por aquilo que se falava na religião. Agora hoje, queridos, uma das causas que sobrecarrega é o sistema. Ele não é um sistema religioso, mas é um sistema mundano. E a verdade é, queridos, que esse sistema do mundo, que hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos o sistema que comanda o mundo, que se chama capitalismo. Então, o que é o capitalismo? O capitalismo, ele te dá o direito de adquirir, de acumular bens. Ele nos dá o direito, você pode acumular bens. Então, esse é o capitalismo. E só que esse sistema cobra de nós alto. A cobrança do sistema, ela é muito alta. O pagamento para esse sistema é muito alto. Por quê? Porque a verdade é que ele sobrecarrega nós. Porque quando esse sistema nos dá esse direito e nós vamos trabalhar para isso, nós acabamos sendo governados pelo sistema. E o sistema muitas vezes nos engole, nos abate, nos sobrecarrega, nos cansa. Então é mais ou menos assim, você está trabalhando, você se casa, eu quero construir minha família. Mas para isso eu tenho que trabalhar. Mas só eu trabalhando não é o suficiente. Então a minha esposa tem que trabalhar. E aí vai a mulher e o marido trabalhar. Aí vem os filhos. E os filhos precisam estudar. Então você tem que trabalhar mais. Por quê? Porque você tem agora água, luz, telefone, internet, aluguel e escola da criança. Se eu quero ter uma condição melhor, um plano de saúde, para não sofrer tanto, então eu tenho que trabalhar mais para pagar o plano de saúde. Mas eu quero ter um carro também, então eu tenho que trabalhar mais para adquirir o carro. Agora eu tenho um carro, mas eu tenho que trabalhar mais para pagar o seguro do carro, porque senão o ladrão rouba o carro. E aí você tem o carro, mas eu quero comprar o meu apartamento, e eu tenho que comprar o apartamento. Então você vai e luta, e você vai sendo escravizado. Nós somos escravizados pelo sistema que se chama capitalismo. E ainda quando eu tiver uma mansão, um carro, e isso e aquilo, aí eu tenho que trabalhar muito mais para manter tudo isso, porque senão eu vou à falência. E a gente vai ficando sobrecarregado, porque quando você está lá e você está produzindo, aí alguém põe uma coisa a mais em você, aí vem a mídia e fala assim, não, agora você tem que comprar tal coisa, agora é essa outra coisa, agora tem essa moda, agora tem isso outro, é o religioso botando um saco de cimento em cima daquele que já estava lá na lei,
com um monte de coisa para fazer. Então, é o religioso ou não, carrega mais esse saco de cimento aqui. Ah, mas agora já está pesado, mas carrega mais um. E se você parar, fica para trás, os outros atropela, passa por cima e vai embora, não quer saber, queridos. Isso nos cansa, isso nos afadiga. Nós somos vítimas de um sistema. E esse sistema, queridos, que se chama capitalismo, é um demônio que não tem misericórdia. Não tem misericórdia, de forma nenhuma. O sistema vem para nos arrebentar. O sistema vem para nos abater. O sistema vem para nos colocar abaixo. Eu estou falando, queridos, porque isso verdadeiramente, ele nos cansa. Então, quero também relacionar algumas outras coisas acerca disso. As aflições da vida também nos cansam. O que nos cansa? O que nos sobrecarrega? As aflições da vida. Porque na nossa caminhada, queridos, nós temos aflições. E quando eu estava meditando sobre isso, o Senhor me levou lá para a mulher de fluxo de sangue. Doente, enferma, pegou tudo aquilo que tinha, investiu nos médicos, nos tratamentos, mas não conseguiu nada, queridos, pelo contrário, ia de mal a pior, e ela já estava cansada, sobrecarregada, não conseguia se mover. E às vezes nós somos afligidos, queridos, por algumas aflições da vida, que nós lutamos e nós fazemos e nós batalhamos, não, vamos fazer assim, fazer assado, e você vai se desgastando, investindo naquilo, ao ponto de você chegar a ficar anêmico, anêmica, não ter mais forças. O que é que nos cansa? As aflições da vida. As aflições vêm para nos cansar. Aquela mulher estava no limite. O que é que nos cansa? O cansaço de esperar por uma intervenção divina. Às vezes, queridos, nós, como servos e servas do Senhor, esperamos por uma intervenção divina. Nós acreditamos, cremos nisso. E a palavra de Deus fala que tinha um homem que estava à beira de um poço, no poço chamado Betesda, 38 anos. 38 anos esperando uma intervenção divina. Ele estava olhando ali para um poço de água parada que vinha de vez em quando lá um anjo, mas ele tinha que ir na frente, correr, e cair ou se jogar dentro daquele poço. E ele, 38 anos, queridos, ele já estava cansado e já estava desistido. Por quê? Porque ele já tinha desistido de receber uma intervenção divina e já não olhava mais para o poço de água parada. O que é que nos cansa, querido? O cansaço da vida. O cansaço da vida. Nós, como crentes no Senhor Jesus, às vezes, queridos, nós estamos como Elias, nos dedicando, nós estamos nos aplicando a fazer ao Senhor, a combater os demônios, a fazer as coisas para Deus, para o reino de Deus. Mas o que recebemos às vezes é a perseguição, é a incompreensão, é a calúnia, é a ameaça de Jezabel. E isso nos leva a cansaço, a vontade de entrar na caverna e dizer: Senhor, tira minha vida, já não servo mais, não quero mais. O que é que nos cansa? O caminho às vezes nos cansa, a caminhada, porque o caminho é estreito, não é verdade? O caminho é estreito.
E às vezes nós nos encontramos como os discípulos do Senhor, trancados em um quarto, com medo. Mas por quê? Por que que eles estavam com medo? Se eles tinham abrido mão da família, abrido mão dos trabalhos, do emprego, para um projeto com o Senhor, com o Messias. Só que as coisas não tinham saído do jeito que eles tinham planejado. O plano de Deus não era o plano deles. E isso trouxe um abatimento a eles que, mesmo a aparição de Jesus, ressurreto a eles 2 vezes, ainda assim não foi o suficiente para eles se animarem. Pelo contrário, ele falou assim: não quero mais, o projeto está falido, vou voltar a pescar, estou cansado. Talvez Deus não tenha feito do jeito que você planejou, né, queridos? Ou do jeito que eu planejei. E isso nos traz abatimento, cansaço. O que nos cansa, queridos? Nós nos cansamos da dor, da aflição, da miséria, das percas. Isso nos abate. Jó era um homem que tinha tudo. Tudo corria maravilhosamente bem. Um homem justo, um homem honesto. Mas ele foi perdendo tudo, queridos. Perdeu os filhos, perdeu os bens. Só a esposa que ficou ao seu lado, perdeu os amigos, a amizade. E essa esposa, querido, cansou. E chegou nele e falou assim: olha, que importa mais servir a Deus? Oh, amaldiçoa esse seu Deus aí e morre logo. Não é porque ela era uma mulher que não cria em Deus, não era crente, né? Mas era uma mulher aflita, cansada pelas percas, pela aflição, pela doença, pela enfermidade. O que é que nos cansa? As aflições, as dores, enfermidades, as percas. Isso cansa a vida do homem. Cansado às vezes da própria família, queridos. Às vezes a própria família é instrumento de cansaço. Talvez você já não tenha forças para lutar mais pela família, pelos filhos que não tomam um destino para as suas vidas. Talvez por estarem incomodados, ou porque se afeiçoou pelo pecado, prostituição, drogas, homossexualismo. E você já empreendeu todas as suas forças para resgatá-los. Às vezes o marido, às vezes a esposa, que não te compreende, não entende a sua fé, e você já lutou, mas agora eu estou cansado, eu estou cansada, não quero mais. Coisas naturais que nos cansam. Agora, uma das coisas que mais cansa a vida do homem é o pecado. O pecado é um instrumento de cansaço, porque o pecado escraviza. Não existe coisa que cansa mais do que o pecado. O pecado escraviza, aprisiona a alma, faz da pessoa um refém. Talvez você já, apesar de estar aqui, está cansado, extremo, está desesperançado. Um desejo talvez até de tirar a própria vida, vontade de se isolar, sentimento de tristeza, angústia. Porque já tentou de todas as formas sair de uma situação, abandonar um comportamento, mas não conseguiu. E o pecado, ele é terrível, ele aprisiona mesmo, ele cansa. Ele cansa. Talvez você esteja sobrecarregado.
ou sobrecarregada, com tantos compromissos no trabalho, com a família, com filhos, cônjuges, irmãos, sobrinhos, trabalhos na igreja, no ministério, com as pessoas, com tantas coisas a fazer, tantos compromissos, tantas contas a pagar. E isso cansa, querido, sobrecarrega a vida do homem. A pessoa fica sobrecarregado, sem muita condição de se mover. Talvez você ainda não cansou ao ponto de parar, de desistir, mas está sobrecarregado e está indo a este caminho. E às vezes bate o desespero, o sentimento de desistir, a vontade de chorar, a vontade de se refugiar em um lugar escuro. E você às vezes não sabe o que fazer. Agora, o que Jesus promete para os cansados e sobrecarregados? Bem, a primeira coisa que nós vemos no texto e que nós lemos foi o seguinte, que o primeiro passo é ir até Ele, queridos. Ainda que você esteja sobrecarregado, cansado, necessário é, queridos, a disposição, é juntar as últimas forças para ir até o Senhor, para ir até Ele. E ir até Ele de uma forma de entrega completamente a Ele, de se render a Ele, falar, Senhor, o Senhor vai me governar, vai governar o meu destino a partir de hoje. Porque às vezes, queridos, nós somos religiosos, nós vemos a igreja, mas nós não nos entregamos a Ele, não nos rendemos ao seu governo. Primeiro passo é ir até Ele e dizer assim, vinde a mim. Porque Ele promete nos ajudar. Então, quando nós vamos a Ele produz alívio. A primeiro instante Ele produz alívio. E você receberá ajuda, um remédio para a sua alma. E isto trará alívio para a sua alma. Quando você se rende, quando você se entrega ao governo do Senhor. Senhor, eu não vou mais governar a minha vida, está aqui. Vem um alívio. Porque Ele fala assim, vinde a mim e eu os aliviarei. Alívio, querido, é diferente de descanso. Você ser aliviado. Então, quando você está empurrando um carro, e aí está lá pesado aquele carro, você está empurrando ele. Aí chega mais 2, 3, eles te ajudam a empurrar esse carro, você tem aquele alívio. Fala, poxa, que alívio. Você tem um alívio imediato, é diferente do descanso. Agora, você descansar de todo o esforço físico que você fez para empurrar aquele carro, aí então já demanda um outro tempo. Talvez uma noite de descanso, talvez um período de descanso, de sono, algumas noites de sono. Então é diferente. Então, que Jesus prometeu alívio e descanso. A primeiro instante, o Senhor promete o alívio. E o descanso exige um tempo maior e a disposição de se deitar em seus braços, de aprender dele. Aí, então, virá o descanso. Então, o descanso já da nossa alma, porque ele fala assim, eu darei descanso à vossa alma, não é o vosso corpo. Ele não está falando do corpo, de um cansaço físico. Nós falamos para representar.
Mas ele está falando descanso da vossa alma. Aí o descanso exige você se debruçar no seu colo, de você andar com ele, de você aprender dele. E como que é que nós podemos fazer isto, queridos? Aí ele dá a dica. Ele nos dá a instrução, ele fala assim: tomai o seu jugo sobre vós. E o que é tomar o jugo de Jesus sobre nós? O que é um jugo? Quem sabe o que é jugo? Levanta a mão. Algumas pessoas. Mas aqui, ele está falando de canga. Quem sabe o que é uma canga? Levanta a mão. O jugo ou canga, que é esse texto que está se referindo, é um instrumento feito de madeira que atrelava dois animais para o trabalho. Então, era feito uma aliança. A canga, ela era como se fosse esse altar aqui, e tivesse umas cavas, e ela é encaixada no pescoço de um boi, e no pescoço do outro boi. E aí era travado por baixo, e eles tinham que trabalhar juntos ali. Então isso era um jugo. O jugo deles era esse, trabalhar juntos. E Jesus usa isso para o espiritual. Ele fala assim: olha, como que você pode aprender de mim? Como que você pode ter alívio, ter descanso? Toma sobre vós o meu jugo. Toma sobre vós a minha aliança. Caminhe comigo, você tem que caminhar com Ele. Por quê? Porque Ele vai te dar alívio, Ele vai te ajudar a carregar a carga. Ele vai te ajudar a puxar o arado. Se é que podemos referir a isso. Ele vai te ajudar, queridos, a caminhar. E outra, aquele jugo, aquela canga, era uma aliança que era feito, e aquele que estava do lado, que sempre, quando assim, o homem queria pôr alguém para aprender, um outro animal novo, que nunca tinha puxado canga, então ele punha com um animal mais experiente, que já tinha experiência. Então atrelava aquele animal novo ali, e aquele animal experiente, ele não saía da trilha, ele ia certinho no caminho. E aquele novo, ainda que ele quisesse sair da trilha, ele não podia, porque ele tinha que acompanhar, ele era arrastado pela canga. E o que Jesus quer dizer é o seguinte: façam aliança comigo, ande comigo, caminhe comigo, eu vou te dar alívio, eu vou ajudar você a carregar a carga, eu vou ajudar você a vencer, e nós vamos caminhar, você não vai sair do caminho, eu serei aquele que vai te ensinar no caminho, aleluias. Então, queridos, o que acontece? Porque nós nos cansamos, porque nós queremos puxar o arado sozinho, porque nós queremos andar sozinho, nós queremos ser independentes, mas o Senhor diz assim: assim não dá, você só vai arrumar cansaço, você só vai ficar sobrecarregado. Deixa eu te ajudar, deixa eu te aliviar, ande comigo, caminhe comigo, vou te conduzir por um caminho que você não vai se desviar dele, aleluia, aprenda de mim. Então isso é tomar o seu jugo, tomar o jugo de Jesus sobre si, queridos. Aí ele fala assim: aprendei de mim, porque sou paciente, sou humilde. Ele não vai te arrastar se você cair do arado, que às vezes acontecia, queridos, do boi tropicar, o boi mais novo principalmente. E ele caía, mas aí pacientemente, aquele outro mais velho esperava ele se levantar para continuar caminhando. E assim, queridos, é Jesus. Se você tropeçar, cair, ele vai te esperar, ele é humilde.
Ele é paciente. Se você se dispor, querido, se você se dispor, querida, Ele vai te ensinar, Ele vai te orientar, Ele vai te conduzir. Ele vai te conduzir. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Temos que estar dispostos, querido, a aprender. Porque às vezes a pessoa até se dispõe a andar junto, mas se recusa a aprender. Então nós temos que estar dispostos, queridos, a aprender. Você tem que estar disposto a aprender de Jesus. Porque Ele fala assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O aprendizado, você tem que se dispor a isso. Porque é mais ou menos assim, às vezes o camarada é ajudante 10 anos, 20 anos, morre ajudante. Morre de ajudante. Por quê? Por que ele morre de ajudante? Porque ele nunca se dispôs a aprender a profissão. Porque às vezes entra um ajudante no trabalho, seja onde for, na construção civil, qualquer lugar, e ele, depois de 6 meses, ele já está fazendo as coisas que o profissional está fazendo. Por quê? Porque ele está ali prestando atenção, se dispõe a aprender. E ele aprende. Então, queridos, nós temos que ter uma disposição para o aprendizado de Jesus. Você tem que se dispor, queridos, a aprender, a meditar na palavra de Deus, a se aprofundar nas coisas do Senhor. Não é porque tem gente que às vezes está 30 anos na igreja, você vai perguntar alguma coisa, falar alguma história, mas isso está na Bíblia mesmo? Mas por que ela está falando isso? Porque nunca se dispôs a se aprofundar. Porque todos aqueles que se dispõem a aprender, o Senhor está pronto a ensinar. Aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É leve, queridos. Quando você aprende a confiar em Deus, se aprofunda nas coisas do Senhor, você aprende a confiar nele mais, a se dedicar mais, a andar com ele mais, e aí você não vai ficar cansado, sabe por quê? Porque o jugo do Senhor, o fardo é leve, você vai carregar de boa. Vai vir a aflição, vai vir um problema, o gigante vai aparecer, você vai se levantar e falar assim, opa, eu tenho um Deus todo-poderoso que anda comigo, aleluia, e você vai combater aquele gigante e vai ser um vencedor, em nome de Jesus Cristo. A mulher do fluxo de sangue estava cansada. Mas um dia ela ouviu de Jesus e ela se dispôs a ir até Jesus. Se dispondo a ir a Jesus, tocou na orla das suas vestes, recebeu alívio no momento que ela tocou, aleluias. Porque o Senhor dá alívio. Aquele homem que estava ali 38 anos esperando um milagre. Um dia ele resolveu a desistir de olhar na água parada, e Jesus veio até ele, aleluia, e ele olhou para o Senhor, e o Senhor deu a ele o milagre que ele tanto esperava naquele momento. Elias se escondeu na caverna, querido, de cansado que estava, querendo a morte, mas o Senhor apareceu a Elias, e Elias se dispôs a alimentar, a comer e a beber, e ainda longa foi a sua jornada, aleluias. E é assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor trata. Ele traz o alívio, Ele traz o descanso. Talvez você não saia daqui hoje descansado, porque primeiro você tem que aprender dele. Mas eu quero te dizer que o Senhor que dá o alívio, Ele está aqui, queridos. Amém? E você pode sair aliviado aqui, em nome de Jesus. Fica de pé, em nome de Jesus. Aleluias.